Olá, sejam bem-vindos ao Sala de Guerra 2. Vamos começar já com explicações. Primeiro, onde está o Júlio e quem sou eu? Bem, meu nome é Bruno Fontanive e ainda que vocês não conheçam meu rosto ou minha voz, estou presente na Sala de Guerra há quase 2 anos. Eu auxiliei o canal com roteiros para documentários, assim como faço em outro canal, o Almanaque Militar. Ainda que minha contribuição seja relativamente pequena, vocês já devem estar acostumados com o modo como escrevo e faço as pesquisas. Além de fazer pesquisa militar, também faço a tradução dos documentários da Tech Encyclopedia, além de legendas para filmes e empresas. Eu também tive uma breve passagem pela Força Aérea Brasileira anos atrás. No último mês, tive a honra de ser convidado pelo Júlio para assumir a produção de conteúdo da Sala de Guerra 2, que vai possuir o foco maior nos eventos da atualidade. Por aqui trarei entrevistas, notícias importantes sobre os conflitos contemporâneos, vendas de material bélico pelo mundo e muito mais. Agora que fomos apresentados, vamos ao que interessa. A Marinha Russa é, sem dúvidas, uma das mais poderosas do mundo. Considerando o ano de 2024, os russos contam com mais de 160 mil militares na sua força naval, com cerca de 260 embarcações disponíveis, com uma média de 31 anos de idade entre elas. A aviação da Marinha Russa conta com caças MiG-29, Sukhoi 27, Sukhoi 30 e Sukhoi 33, além de um porta-aviões de operacionalidade duvidável, que apresenta constantes falhas mecânicas noticiadas nos anos recentes. Ainda que use embarcações mais antigas e que apresentem equipamentos mais rudimentares em sua maioria do que outras marinhas do mundo, os números e organização da Marinha Russa são consideráveis. Possuem a capacidade de operar com aviação, realizar desembarques anfíbios, oferecer apoio logístico e dominar porções do mar, negando a opção de navegação comercial ao adversário. Enquanto isso, a Marinha da Ucrânia é mais modesta. Com 12 embarcações, a maior parte da sua força é de navios de patrulha e de pequeno porte, com uma fragata, uma corveta e algumas poucas dezenas de embarcações menores, com a aviação naval sendo constituída de helicópteros antigos de fabricação soviética, aeronaves Antonov 2, helicópteros Sea King doados pelo Reino Unido e drones Bayraktar TB2. Com essa enorme desproporcionalidade no nível da capacidade de combate, a lógica seria que o controle completo do teatro de operações marítimo, no atual conflito na região, fosse da Rússia. Mas isso, entretanto, não é o que está acontecendo. Entre as inovações que a guerra da Ucrânia mostrou às forças militares do mundo, está o uso mais diversificado e intenso de vários tipos de drones. Veículos aéreos remotamente operados não são novidade na guerra moderna. Eles já existem há décadas, mas ficaram mais famosos nos anos 2000, na guerra do Afeganistão, quando começaram a ser mais documentados em vídeos. O debate sobre o que é ou não é um drone é complexo, então deixaremos isso para outro vídeo. Mas o fato é que seu uso não é novidade para ninguém. Podendo permanecer durante horas sobrevoando território hostil ou atacando áreas vitais do inimigo sem arriscar vidas humanas, os drones aéreos são parte vital de uma força combatente atual que deseja se manter competitiva no cenário da guerra moderna. O uso prolífico dos Bayraktar TB2 de origem turca, operados pela Ucrânia, ou a mais recente chegada dos drones de origem iraniana pelas forças russas, mostra todo o poder que esse equipamento disponibiliza. Mas uma coisa que poucos têm prestado atenção é que o uso de drones não se limita ao ar. Eles operam também no mar, e seu uso operacional não se iniciou nessa guerra. Os drones navais, ou USVs, do inglês Uncrewed Surface Vessels, que significa algo como embarcações de superfície não tripuladas, tiveram seu primeiro uso documentado supostamente em 2017, pelos Houthis, os mesmos que agora causam caos na navegação comercial global. No dia 30 de janeiro de 2017, a fragata saudita Al-Madina foi atingida por uma pequena embarcação carregada de explosivos enquanto navegava pelo Mar Vermelho, resultando em 2 marinheiros mortos e 3 feridos no ataque. Inicialmente, foi levantada a hipótese de um ataque suicida, já que tal prática é comum em grupos radicais da região. Entretanto, após análises, foi levantada a hipótese do ataque ter sido feito com uma embarcação remotamente pilotada, de fabricação parcial ou total do Irã. O envio de equipamentos iranianos para grupos rebeldes na região é conhecido e registrado há tempos, e isso é cada vez mais evidente nos recentes ataques com mísseis antinavio lançados pelos Houthis, com algumas tentativas de ataque com drones navais noticiadas, por exemplo, por Chowda Hill, o comandante do porta-aviões nuclear americano Dwight D. Eisenhower, no seu perfil do X. A embarcação está na região para proteger a navegação mercante internacional, juntamente com uma força-tarefa de vários países que tentam interceptar os drones e mísseis de cruzeiro lançados contra navios civis.
Assim como os iranianos e por consequência os Houthis, a Ucrânia também emprega armamentos similares no combate, só que contra a Rússia. Os primeiros relatos do uso de drones navais ucranianos ocorreram em setembro de 2022, quando uma pequena embarcação, do tamanho de um caiaque, apareceu encalhada na praia perto da base naval russa em Sevastopol, cerca de 150 milhas náuticas de distância do território então controlado pela Ucrânia. Análises do material indicaram que era movido por motores de jet ski retirados provavelmente de um modelo de uso civil Ski-Doo Fish Pro Model. Na frente da estrutura do drone, haviam duas protuberâncias que pareciam ser os mecanismos de detonação, com dispositivos eletroópticos para navegação com uso de infravermelho e conexão por satélite. As origens do equipamento e seu uso real ficariam mergulhadas em mistério por apenas um mês. Em 29 de outubro de 2022, uma força de drones navais ucranianos, juntamente com drones aéreos, realizou um ataque às embarcações russas no porto de Sevastopol. Um número de 6 a 9 drones navais explosivos penetraram o porto russo durante a noite e danificaram ao menos 2 embarcações russas, o almirante Makarov, uma fragata russa capaz de carregar mísseis de longo alcance, e o caça-minas Ivan Glubets. Mesmo que não tenha ocorrido o fundamento, o impacto psicológico e tático foi grande da marinha russa. Agora, a Rússia tinha que jogar na defensiva até mesmo em território que considerava aliado, mesmo dentro dos portos que supostamente deveriam ser protegidos de qualquer ameaça. Outro ataque ocorreu no mês seguinte em Novorossiysk, utilizando também drones navais, mas sem resultados notáveis, mas ainda assim mostrando o alcance dos equipamentos. A Rússia também empregou sua versão de drones navais suicidas, com um ataque a uma ponte em Zatoka, ao sul de Odessa, em 10 de fevereiro de 2023. No mês seguinte, um outro ataque ucraniano a Sevastopol foi rechaçado, com apenas um dos drones penetrando a área interna do porto. Mais alguns ataques ucranianos seriam reportados nos meses seguintes, sem grande sucesso. Novos ganhos só ocorreram em 17 de julho, quando drones navais conseguiram danificar a ponte Kerch, sob domínio russo, que é vital para o esforço logístico de guerra. Em agosto, um outro ataque naval remoto ucraniano conseguiu danificar seriamente uma embarcação russa de desembarque, da classe Rupusha, a Olengorsky Gornyak, que teve de ser rebocada de volta para o porto, assim como o navio-tanque Sig, que transportava derivados do petróleo no dia seguinte. É importante ressaltar que são relativamente numerosos os casos em que os ataques com drones navais foram rechaçados, tanto que não irei numerar todos. Isso mostra que as forças russas se adaptaram ao seu uso e começaram a adotar táticas para negar o emprego de tais equipamentos, usando desde golfinhos especialmente treinados, que patrulhavam regiões sensíveis para o esforço de guerra, até rotinas mais intensas de patrulha naval. No dia 27 de outubro, o caça-minas Vladimir Kozitsky foi destruído por drones navais ucranianos Sea Baby na Baía de Sevastopol. Dias depois, 2 embarcações de desembarque russas, sendo uma da classe Serna e a outra da classe Ondatra, foram danificadas da mesma maneira na porção norte da Crimeia. Entre os dias 28 e 30 de dezembro de 2023, um navio de patrulha da classe Stenka PR-205P foi afundado no porto de Sevastopol, supostamente também por drones navais. Em 2024, 2 embarcações russas já foram destruídas por drones, uma corveta da classe Tarantul e um navio de desembarque da classe Rupusha. A Ucrânia opera uma variedade de drones navais, entre eles o Magura, com sua versão atualizada V5, o Marishka, o Mamai, o Sea Baby e Sea Baby 2 e o Toloka TLK-150, todos de origem ucraniana. De origem estrangeira, temos o Sonobot 5, fabricado na Alemanha. Do lado russo, há uma menor variedade de USVs registrados, entre eles o Dandelion, o Sargan e o Riverine. Os drones navais foram vitais para a Ucrânia no sentido de mudar a postura da marinha russa, causando um profundo impacto nas ações ofensivas, capacidade bélica e moral das tropas russas. A antes incontestável dominação do mar por uma das marinhas mais poderosas do mundo se tornou um complexo xadrez em nível estratégico para uma ameaça nova que é incrivelmente difícil de combater. Mas dizer que apenas os drones navais são responsáveis por essa mudança no balanço das forças do mar é errado. Alguns outros equipamentos também possuem destaque. O uso dos drones aéreos, como os Bayraktar TB2, que realizam vigilância de grandes porções de território e podem ser armados com uma variedade de armamentos guiados, somado ao uso dos mísseis de longo alcance doados por diversas nações ocidentais e que foram adaptados para serem lançados de aeronaves russas de fabricação soviética, também ajudaram a manter a maior parte da marinha russa dentro de seus portos. Foi com o emprego desses vetores que feitos importantes foram alcançados pela Ucrânia. Primeiro, o afundamento da nau capitânia da frota russa no Mar Negro, o cruzador de mísseis Moskva.
A embarcação realizava disparos com seus próprios mísseis contra posições em terra na Ucrânia e era um alvo prioritário, tanto pela sua capacidade bélica quanto pela sua posição como navio de destaque na frota inimiga. No dia 13 de abril de 2022, 2 mísseis anti-navio Neptune acertaram a embarcação fatalmente, causando diversos incêndios que levaram ao seu afundamento no dia seguinte. De maneira similar, mísseis de origem britânica Storm Shadow atingiram outra embarcação de desembarque da classe Ropucha, a PR-775, e o submarino da classe Kilo, o Rostov-on-Don, enquanto ele estava em uma doca seca. A destruição do enorme submarino foi algo inédito e que causou um enorme prejuízo tático para a Rússia. Somando essas novas tecnologias, ocorreu também a troca de inteligência entre os diversos países que monitoram a situação no fronte, com aeronaves da OTAN em constante patrulha aérea ao redor da zona de conflito, assim como o envio das imagens de satélite de áreas importantes por parte principalmente dos Estados Unidos. Os ataques com tropas de operações especiais em solo, se infiltrando em bases russas e destruindo sistemas antiaéreos e aeronaves em aeródromos também causaram impacto profundo nas forças russas. Com tanto atrito na região, muitos ainda se perguntam qual a razão da Rússia insistir em manter uma força naval em um local como o Mar Negro, especialmente no porto de Sevastopol. Afinal, a Rússia possui uma enorme região costeira ao norte, não faria mais sentido proteger seus meios navais lá? Entretanto, é preciso lembrar de alguns fatores. O primeiro é o clima. O porto de Sevastopol não congela durante o inverno, diferente da maioria dos outros portos russos, que ficam dependentes de embarcações especializadas para quebrar o gelo, e que sem esse apoio ficam praticamente inoperantes durante os meses de frio. O segundo fator é que o porto possui grande profundidade e, portanto, pode receber embarcações maiores e mais poderosas. Essas embarcações, por sua vez, têm um fácil acesso ao mar Mediterrâneo, onde ficam situadas a maioria dos oponentes da Rússia, ou seja, a OTAN. Ter essa opção de se manter em constante proximidade aos inimigos dá à Rússia uma vantagem em negociações e no comércio internacional, já que pode escoar mais facilmente também seus produtos para o mercado internacional. Mas o conflito parece ainda longe de terminar. É bem claro que ambos os lados se adaptam cada vez mais rápido aos novos desafios do campo de batalha. E a tendência é que nós vejamos novas estratégias e uso de tecnologias inéditas ainda nos próximos meses. Sendo assim, fiquem ligados aqui na Sala de Guerra 2 que traremos novas informações sobre o campo de batalha sempre que novidades vierem à tona. Fique com Deus e até a próxima.